Olá! Esse é o episódio do nosso podcast Livramente. Estamos chegando ao final do ano e hoje eu quero conversar com você sobre realizações e sobre vida, né? Todo ano que se passa, geralmente quando chega esse período da vida, novembro, dezembro, nós começamos a analisar como foi o ano. Existem anos mais fáceis, existem anos mais difíceis e em alguns momentos da minha vida, como você sabe, eu tenho transtorno de personalidade borderline e sofri muito com intensa desregulação emocional, principalmente ali na adolescência até o início da vida adulta. E foram anos muito difíceis. Incrivelmente, 2024 foi um dos anos mais tranquilos da minha vida. E por quê, né? O que aconteceu para esse ano ser tão tranquilo? Primeiramente, desde 2016, gente, foi o pior ano da minha vida. Sabe aquele ano que você gostaria de apagar uma borracha, assim, apagar, tirar da sua memória, fazer alguma coisa para que ele não existisse? Foi um ano extremamente desafiador, foi um ano extremamente pesado, foi um ano em que eu me separei, me vi sem nada, me vi recomeçando. Uma amiga me deu uma geladeira, uma amiga me deu guarda-roupa, meu pai pagava o meu aluguel, foi assim o caos. Eu comecei do -1. 2016 foi um ano extremamente difícil, muito desafiador. Mas esse ano de 2024 já foi um ano mais tranquilo. Em 2016, nesse período de intensa crise, vindo de uma depressão pós-parto, de uma ativação emocional muito intensa, com um filho pequeno, eu me mudei de cidade, de estado muitas vezes, me separei e tudo mais, eu conheci a DBT. E foi ali que eu comecei a estudar um pouco a DBT, porque a terapia comportamental dialética, ela entra no Brasil mais ou menos aí, né? Acho que até desde 2011, 2012, já tinha muitas pessoas estudando, trazendo a DBT aqui pro Brasil. Mas ela é bem antiga, entre aspas, né? Que para psicologia ainda é algo recente, dos anos 90, 80, ali, quando a Marsha Linehan construiu a terapia comportamental dialética. E em 2016, como não tinha muitas pessoas que trabalhavam com DBT no Brasil, mas já tinha os livros, algumas coisas já publicadas em português, eu comecei a estudar, porque o tratamento em si era muito caro, né? Como ainda é hoje, a DBT não é um tratamento acessível, porque além de você fazer a terapia individual, você tem que fazer o treinamento de habilidades. E aí, para quem tem intensa desregulação emocional, a gente vai pagar terapia individual, treinamento de habilidades, o psiquiatra e as medicações. Então, se torna um tratamento bem oneroso, bem caro mesmo. E na época, não tinha muitos profissionais trabalhando nessa área e os que tinham eram extremamente caros. E eu tava lá lascada no -1, não tinha como pagar. Então, o que eu fazia? Eu estudava, ia lendo os manuais e ia aplicando aquele conteúdo na minha própria vida. Foi mais ou menos isso que eu fiz também na graduação, quando eu tive também uma crise muito intensa. Ali em 2008, 2009, 2010 também foram anos difíceis na minha vida. Foi o finalzinho da graduação, então eu tava num relacionamento abusivo com uma pessoa, nossa, extremamente violenta. Foi um caos, essa pessoa assim também destruiu a minha vida. E em 2011 eu me formo e consigo botar fim nesse relacionamento. E aí, em 2011, eu começo a construir a minha vida dentro da terapia cognitiva comportamental. Então, até ali, a TCC me ajudou muito desde a graduação. Eu nunca estudei outra abordagem da psicologia, eu sempre estudei terapia cognitiva comportamental, dei aula sobre isso, fui coordenadora de pós-graduação em TCC. Nossa, entendo super TCC, a minha base clínica é modificação cognitiva, reestruturação cognitiva e exposição. Sempre trabalhei com casos complexos, casos direcionados a isso. E em 2016, entrando em contato com a DBT, eu comecei a entrar ali na base das contextuais, das terapias contextuais, que são terapias mais focadas na emoção, que trazem algumas outras questões.
E diante do que eu fui absorvendo da DBT, eu fui melhorando. E em 2017 foi um ano de reconstrução, um ano de recomeço. E foi muito bom, porque foi um ano em que eu me vi mais competente, mais capaz. Foi um ano em que eu fui docente o ano inteiro, orientei trabalhos, fiz projetos de extensão, eu gosto muito de dar aula. Eu sempre tive muito essa vocação de falar, de comunicar. E eu tava saindo do inferno, né? 2016 tinha sido o inferno. E eu fui trabalhar em uma outra cidade, numa faculdade que me convidou para ser professora. E nessa faculdade eu cheguei, só eu e meu filho na cidade, não conhecia ninguém. E a gente foi estruturando, cada salário eu comprava os móveis do apartamento, ia me organizando. Foi um momento, assim, muito difícil, muito desafiador, mas que trouxe retornos muito positivos ali. Eu me vi sozinha, eu me vi recomeçando com um filho e aquilo me direcionava a ter que dar conta, né? Porque o Davi dependia de mim. E eu não recebia pensão ainda, tive que entrar na justiça para receber pensão do pai dele, foi um caos. E em 2018... já foi um ano muito bom, porque foi um ano de consolidação. Eu tive muitos problemas no trabalho, porque por ser TDAH, eu sou muito hiperativa e eu gosto muito de fazer as coisas. Então, no trabalho, eu acabava fazendo projeto de extensão, movimentando os alunos, publicando, tanto que em 2018, acho que eu tenho umas 20 publicações de artigos nas áreas que eu dava aula, porque eu incentivava muito os alunos a escreverem, a pesquisar, a ir para congresso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa nesse aspecto. E aí, diante disso, eu comecei a ter um esgotamento. Mas não pelo trabalho, porque o trabalho eu amava, por perseguição da minha chefe. E foi uma perseguição tão forte que quando eu pedi demissão no final do ano de 2018, ela simplesmente pegou todos os meus projetos de extensão para ela e deu continuidade como se fossem dela. Então, realmente tinha ali uma dificuldade muito grande dela de conseguir lidar comigo. E as pessoas sempre tiveram isso, acho que porque eu sempre ocupei muito os espaços que me são dados, sempre fui muito de levar, né, as coisas, de fazer as coisas acontecerem, de ter muitas ideias. Então as pessoas sempre achavam que a Jéssica tá querendo cargo, a Jéssica tá querendo isso. Eu nunca quis, eu sempre quis fazer o meu trabalho e ter o reconhecimento daquilo que eu faço. Porque eu adoro ensinar, eu adoro produzir, eu adoro atender. Eu realmente gosto muito de fazer tudo isso. E aí eu pedi demissão no final de 2018 da faculdade. E nesse final de 2018 eu também conheci o meu atual marido. E aí, em janeiro de 2019 a gente casou. Então em 2019 a gente focamos na questão clínica, né? Nós fizemos a nossa clínica, eu trabalhava no hospital como neuropsicóloga e atendia na nossa clínica. Tinha outros profissionais que também atendiam na nossa clínica, nós construímos juntos, ele como administrador e eu ali à frente como responsável técnica. E aí no final de 2019, quando eu ia sair do hospital para ficar só na nossa clínica, em 2020 vem a pandemia. E aí ali na pandemia vem o caos, né? Porque no início você não sabe como que vai ser. Eu, por atender no hospital, continuei fazendo os atendimentos, porque lá continuou funcionando, mas a nossa clínica não podia funcionar no início. Aí eu peguei Covid, mas deu tudo certo. E a gente foi vivenciando. Eu passei por uns problemas de saúde no final de 2020. Tive que passar por uma pequena cirurgia. Uma cirurgia não invasiva, uma coisa bem simples. E aí, no ano de 2021, eu descubro que tô grávida. Depois de pegar Covid, eu descubro que tô grávida, né? E aí, o meu filho nasce em 2021, em março de 2021. Quando o Isaac nasce, é muito desafiador esse momento, porque a gente tá ali ainda no ciclo da pandemia. E aí a gente, antes, né, do Isaac nascer, eu decidi mudar de cidade, eu decidi sair de Ariquemes, onde a gente morava, e ir para Porto Velho. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu queria me sentir pertencente, mais acolhida,
né? E eu já tinha ganhado o Davi em Porto Velho, então eu já sabia como que era o pré-natal, no postinho, onde eu tinha que ir, como que era ganhar no hospital de base, porque a minha gravidez era de risco, então eu já conhecia mais ou menos o movimento e eu queria ter essa sensação de acolhimento, de algo conhecido, né? E além do mais, lá eu tenho família, tenho meu pai, minha madrasta, meu irmão, meu outro irmão e algumas amigas que poderiam me dar o suporte, assim como me deram durante o parto, o nascimento do Davi. Então a gente muda de cidade em 2020 e 2021, em março, eu ganho o Isaac. Quando o Isaac nasce, né, eu já tinha tomado, acho que a primeira dose da vacina, alguma coisa assim, ou eu logo tomei quando ele nasceu. Sei que eu tomei a primeira dose e 2 meses depois eu peguei Covid. Gente, mas dessa vez eu já tinha pegado outras vezes. Eu fiquei muito mal, muito mal. O Isaac recém-nascido, o Isaac também positivou, o Davi positivou, o Isaías positivou. E eu fui internada, tava com 80% do pulmão comprometido e eu me vi lá no hospital de campanha. E teve um momento em que a médica falou pra mim, se você não melhorar, nós vamos ter que te entubar. Porque eu já tava na máscara, né, de oxigênio e tudo mais. E tava com muita falta de ar, eu não conseguia ficar nem 1 minuto sem a máscara de oxigênio. E nesse momento eu comecei a lutar pela vida, porque eu imaginava o meu filho pequenininho e foi um momento muito difícil, porque quando eu pensava nos meus filhos, pensava no Isaac ali, tão bebezinho, os meus peitos cheios de leite, eu tinha que tirar lá no hospital o leite para não empedrar e tudo mais. Eu entrava em crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade piorava a minha respiração, piorava o meu quadro e teve todo um agravamento ali, né? Então eu comecei a ter que usar estratégias DBT para me manter viva. Eu usei muito imagística, distrações, autoacalmar-se através dos sentidos. Fui usando para tolerar aquele mal-estar de estar distante dos meus filhos, de estar ali sem contato com o mundo externo de determinada forma, né? E dentro daquela realidade. E todas as vezes que o fisioterapeuta chegava na sala e fazia o exercício, nossa, eu me dava assim 1000%. E foi uma coisa muito interessante. Eu acho que eu passei 16 ou 17 dias internada lá. E o que foi muito interessante pra mim é que uma pessoa que nunca teve medo de morrer e, na verdade, em muitos momentos da vida buscou a morte como solução, eu estava lutando pela vida. Eu queria viver e eu queria muito viver. Ali eu queria muito viver. E isso foi muito diferente pra mim, porque a vida naquele momento fazia sentido. Ela tinha sentido, ela tinha propósito. E eu comecei a refletir o que eu queria viver ainda, né? O que eu me arrependeria, tipo, digamos que, sei lá, morri agora. O que eu vou me arrepender de não ter vivido, de não ter experienciado? E foi quando eu lembrei das minhas amigas que estavam tão distantes e que eu amava tanto e amo tanto. Eu lembrei dos meus filhos, eu lembrei do que eu ainda quero ver eles realizando, do quanto eu quero estar ao lado deles em muitos momentos da vida deles. E ali eu decidi que eu queria muito viver e eu queria ajudar as pessoas, porque só quem sente esse... Não é um flash, mas só quem entra no inferno e experiencia a morte e consegue visualizar a morte como uma solução de problemas vai entender o que eu tô dizendo. É muito louco você ver luz e de repente você diz, caramba, a vida tem sentido. Caramba, eu tenho um motivo para viver, eu quero ficar viva. Agora que as coisas estão melhorando, eu vou morrer, eu não quero morrer mais, né? E ainda bem que eu não morri lá atrás. Ainda bem que deu tudo certo e eu tô aqui podendo lutar pela minha vida. E quando eu saí do hospital, eu fiz alguns compromissos comigo mesma, de me aproximar das minhas amigas, me aproximar das coisas que me eram valorosas, estar mais perto dos meus filhos e trabalhar ajudando as pessoas. Eu queria levar a terapia comportamental dialética
para o maior número de pessoas possíveis, porque foi a DBT que me fez conseguir resistir ao mal-estar de estar ali internada, lutando pela minha vida. E a DBT me fez ver que existe propósito e sentido, que a vida, apesar de tudo, vale muito a pena ser vivida, e que eu havia construído uma vida pela qual eu queria lutar, pela qual eu queria batalhar, e é essa vida que eu tenho hoje. E nesse momento, quando eu recebi alta, eu coloquei essas coisas em prática, eu me reaproximei das minhas amigas, eu passei mais tempo com os meus filhos, eu valorizei muito mais o contato família. E foi assim que surgiu o primeiro treinamento de habilidades de valor social, né, de valor acessível no Brasil, que foi o DBT para Todos. Primeiro eu fiz sozinha, porque eu não achei ninguém que quisesse estar comigo nesse projeto. Era um grupo só para mulheres. E o DBT para Todos foi crescendo em propósito, em direcionamento, foi quebrando muitas bolhas, porque, de fato, o tratamento que tanto me ajudou, que me resgatou do inferno lá de 2016, que me fez passar por uma pandemia, que me fez lutar pela vida, que me ajudou, pegou na minha mão e disse: Jéssica, a vida pode ter sentido. Continue caminhando, continue construindo, olhe para os teus valores, olhe para o que você quer viver, o amor existe, você pode ser amada, você pode se aceitar como você é. E a DBT me abraçou nesse momento e me trouxe todas as habilidades, estratégias e tudo que eu precisava para continuar a minha vida. Então, em 2021, no final de 2021, eu decidi que a gente precisava viajar para ver os meus avós, né? Na verdade, a minha avó, que fazia muitos anos que eu não a via. E a gente foi para essa viagem, nós 4. Foi uma viagem muito agradável. A família do meu pai é do interior de São Paulo. E quando a gente estava nessa viagem, nós decidimos lá, como tudo na minha vida, né? Decidido assim, vamos. E quando a gente estava em Votuporanga, a gente decidiu vir para Ubatuba, no final de 2021. Chegando em Ubatuba, o Isaías, eu já conhecia, né? Já passava férias aqui em Ubatuba. O Isaías amou Ubatuba e ele falou assim: eu moraria aqui. Aí eu falei para ele, quando eu era adolescente, eu parei uma vez em frente ao mar e falei: nossa, como seria legal morar aqui? Como seria bacana viver isso aqui? Isso aqui é muito minha vibe. Isso aqui é muito o que eu quero pra minha vida. Porque, gente, eu sempre tive o desejo de ser hippie, né? Então, se tudo desse certo na minha vida, eu teria virado hippie. Mas deu tudo errado, eu tô aqui vivendo da minha arte na praia. Mas não é a arte que eu imaginava, é a psicologia. E desde 2021, no final de 2021, com toda esses altos e baixos, 2021, então, foi um ano de lutar pela vida e pelos meus sonhos. Nós decidimos que iríamos mudar para Ubatuba. E passamos 2022 e 2023 construindo e organizando tudo para a gente vir embora. Final de 2023, colocamos todas as nossas coisas à venda, arrumamos o nosso carro, botamos cintinho no gato e no cachorro. 5 dias de estrada, foi muito pesado a viagem e nós chegamos em Ubatuba. E nós estamos aqui, dia 20 de dezembro de 2024, faz um ano que a gente está aqui em Ubatuba e foi uma das melhores decisões que a gente já teve. Estar em Ubatuba me reconectou com muitas coisas que eu amo, que eu gosto, uma leveza de ser, uma leveza de estar. Realmente o mar me traz energias muito positivas, eu me conecto muito com a energia da cidade, com a questão de uma vida mais alternativa. Aqui é uma cidade turística, né? Então a galera é muito good vibes, assim, muito leve. Não tem como você se arrumar para encanto nenhum, porque é tudo muito aberto, assim, não sei explicar. Mas é uma energia que casa muito com o que eu quero para minha vida.
E a gente viveu coisas muito maravilhosas aqui. Tivemos experiências lindas, né? Mergulhamos no mar, fizemos vários passeios, conhecemos vários locais, viajamos, tivemos muitas experiências, assim, muitas coisas realmente positivas e tivemos muitos desafios. Mas por estarmos em um lugar em que a gente se sentiu pertencente, em que nós escolhemos estar aqui, fez toda a diferença na nossa vida. E foi aqui, nesse ano, que o DBT para Todos se consolidou, né, como um programa de DBT, oferecendo terapia individual e treinamento de habilidades, onde hoje eu só faço atendimento online. Os nossos treinamentos de habilidades têm crescido cada vez mais. Aqui também nós consolidamos os nossos cursos, a formação em DBT, o treinamento de habilidade para profissionais. Então, aqui nós conseguimos colocar em prática muitas coisas e parece que a vida se tornou mais leve. E eu sou muito grata. Então, esse ano foi um ano, assim, muito significativo. Um ano que realmente eu tô dizendo, caramba, existe uma vida leve, existe uma vida tranquila, existe uma vida que vale muito a pena ser vivida. E eu digo isso com lagrimazinhas nos olhos e com um peso aqui na garganta, porque por muitos anos a minha vida não fazia sentido. Não fazia menor sentido. O que eu tô fazendo aqui? Para que serve tudo isso? Para que eu existo? E hoje eu sei para que eu existo. Hoje eu sei por que eu tô aqui. Hoje eu sei onde eu quero estar, como eu quero estar, o que eu quero fazer e o principal de tudo, o que eu quero viver. E eu sei que o ano que vem vai ser um ano desafiador, mas é um ano que eu estou pronta. Nós estamos já estruturando novos projetos, novos caminhos. E desde 2016 eu nunca mais voltei ao inferno, a não ser para resgatar os que lá estão. Então, todas as vezes que os meus pacientes precisam, eu revisito o inferno, eu busco forças para ajudá-los a sair de lá, como um dia eu precisei ter forças para sair. E se você está me escutando, se você chegou até aqui, é isso que eu quero dizer para você. Depois de anos tão difíceis, tão sofridos, de me sentir sem rumo, sem sentido, de achar que a vida não valia mais a pena, que a morte era a única solução, que o amor não era para mim, que a vida me odiava e que tudo além disso me odiava e que eu não era digna de ser amada o suficiente. Isso tudo mudou. E a terapia comportamental dialética teve um peso imenso nisso. Deu acolher as minhas emoções, acolher quem eu sou, reconhecer quem eu sou, poder trabalhar os meus traumas com muito acolhimento. E dentro da DBT tem muita terapia cognitiva comportamental. Então, para mim, tive muitas facilidades dentro do trabalho com a DBT por conta da própria TCC. E isso me ajuda cada dia mais a ser uma pessoa melhor e a estar construindo a vida que vale a pena ser vivida. Então, se eu posso deixar uma mensagem para você nesse final de ano, tudo passa. Isso também passa. Inclusive, eu tatuei isso no meu braço porque eu tenho uma cicatriz de uma tentativa de suicídio que foi muito dolorosa, né? Passar por todo aquele sofrimento e pensar na morte e olhar para essa cicatriz e lembrar daquele momento. Em cima dessa cicatriz eu escrevi tudo passa e coloquei DBT também. E porque a DBT me ensinou que tudo passa, que eu só preciso tolerar o mal-estar, regular as minhas emoções, estar conectada com o momento presente e que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, como elas podem acontecer, da forma que for necessário, elas vão acontecer e tudo passa. Se você está no inferno, saiba que estar no inferno não é sentença. É possível sair do inferno. Saiba que se você está lutando pela morte, olhe para o outro lado e comece a lutar pela vida. O que você pode fazer hoje para que a sua vida tenha sentido?
Eu encontrei isso através da maternidade, através do meu trabalho, através do meu relacionamento, através da minha fé e da minha própria vida. A esperança é uma palavra que eu levo comigo sempre. Resiliência e esperança. Não é à toa que vocês estão vendo um ursinho aqui, né? Aqui do trevinho de 4 folhas, porque eu vejo que essa sorte de olhar para frente, de esperar, a ânsia de esperar, o querer algo mais nos movimenta. Continue caminhando, continue lutando, continue tentando. O inferno não é sentença e a morte não é solução. Existe vida e existe vida abundante aqui. Você pode ter dias melhores e a terapia comportamental dialética pode te ajudar nesse direcionamento, pode te ajudar nessa construção de vida. E se eu puder te ajudar de qualquer forma, eu estou aqui. Muito obrigada para você que me acompanhou até aqui e até o nosso próximo episódio do nosso podcast Livramente.